Olá, estudantes! Mais uma vez estamos com vocês hoje para falarmos da série Profissões. Hoje nós recebemos, novamente, um convidado muito especial que já participou conosco de programas anteriores em que falava sobre a trajetória da sua formação em Direito, que é o doutor desembargador Roberto Bacelar. Mais uma vez, obrigada por participar conosco no programa Uma Eureka. satisfação estar aqui. Bem, nós o convidamos para participar desse segundo programa, também aqui na série Profissões, para abranger um pouquinho melhor sobre os programas que são ofertados para a população pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Aliás, a população pode ter acesso também, fazer inscrição, solicitação de um conhecimento maior pelo site. Pelo site do tribunal. Certo. Tem acesso ingressando pelo site, lança a pergunta, né, o que precisa. Tem a nossa ouvidoria também, pode ser acessada, tem o departamento de imprensa do tribunal, pode ser acessado e pode pedir essas informações sobre os programas. Nós temos alguns programas aqui, comentávamos anteriormente, que nos chamou a atenção. Por exemplo, o programa Jovem Promissor, ou Jovens Promissores. É esse o título do programa. O tribunal, ele tem alguns programas, alguns deles voltados a resolver os conflitos nas unidades jurisdicionais. Então, eu tenho uma vara da infância e juventude, que vai atender os adolescentes infratores, os adolescentes acolhidos e tal. Tem uma vara de família, tem a vara de violência doméstica, vara de juizados especiais, as varas criminais para atender os casos criminais, vara do tribunal do júri e assim por diante. Então, alguns projetos são destinados a esse atendimento pelo juiz das situações que acontecem, dos crimes, dos conflitos que acontecem. Então, são programas voltados às unidades jurisdicionais. Outros, percebendo que só você trabalhar com o avanço das unidades jurisdicionais, você não resolve o problema. Então, por exemplo, esse dos jovens promissores, lá atrás, em 2017, a desembargadora Lídia Maegima, a desembargadora segunda vice-presidente, ela teve a ideia de que, só mandar acolher um adolescente em vulnerabilidade, em conflito com a lei, ele fica acolhido. E depois, com 18 anos, ele tem que ir para a rua, ele não pode mais ficar acolhido, porque até 18 anos ele pode ficar acolhido e depois não pode mais. E o que nós vamos fazer com ele? Aí nasce a ideia de um projeto que começa dos 14 até os 18. Então, dos 14 aos 18, Jovem Promissor, por meio de parcerias, de convênios, oferece oficinas que permitem a esses jovens poder se preparar para quando sair desse acolhimento, ele poder ter uma profissão, poder ter uma atividade que ele gosta. Então nós fazemos círculos restaurativos, parceria com a Universidade Federal do Paraná, parceria com a Polícia Militar, com o Exército Brasileiro, com os clubes de futebol, para que eles possam fazer uma visitação, um estudo de e-mail, ir lá visitar. E aí, na medida do possível, oferecendo alguns cursos com os nossos parceiros. Então, contabilidade, ele quer entender um pouquinho de finanças, como que ele vai cuidar dessas questões. E assim, de acordo com o especial interesse desse jovem e os nossos parceiros, nós ofertamos caminhos, estágios, inclusive no próprio tribunal, algumas vezes, para que eles possam aprender alguma profissão, começar a pensar que o futuro pode ser próspero para as pessoas que em algum momento tiveram alguma dificuldade na vida. Hoje já atendeu centenas de jovens de 14 a 18 anos, alguns foram fazer faculdade, outros escolheram a sua profissão a partir das oficinas. Muito bom. E trabalha também a ideia de resolver conflitos de uma maneira amigável. Então trabalha com círculos restaurativos. Então a gente usa também a forma restaurativa para saber tratar dos problemas sem necessidade de brigar. Como os jovens são encaminhados? Que a partir do momento que eles completam 18 anos, a maioridade, eles já são encaminhados ou a eles é sugerido apenas? É sugerido. E são várias fases, né, do programa. Então, primeiro é um acolhimento inicial, depois as oficinas. Depois das oficinas, a terceira etapa, antes dele sair, dele completar os 18 anos, é esse contato com as empresas, com as possibilidades que se abrem para um estágio, possibilidades que se abrem para uma possível contratação.
convênio entre empresa e estágio, para que ele possa começar com o estágio e depois ser confirmado ou não. Então, ele é dividido em várias etapas e a última etapa, então, é essa etapa do encaminhamento, de preferência antes de completar os 18 anos, porque nos 18 anos ele não vai mais poder ficar no ambiente de acolhimento. Ah, entendo. Ele, então, é oferecido, né? É ofertado. Algumas oportunidades para que ele possa ter alguma base para que não se sinta desamparado, né? Esse é o ponto. Então, e tem mostrado que realmente esses jovens são promissores. Até porque tem alguns desses jovens que, infelizmente, já estão distantes da família. Exatamente, exatamente. Então, quando saem da casa de acolhimento, eles não têm um lar. Não tem para onde voltar, né? E aí o caminho é esse acolhimento nosso. Então, é um dos programas. E aí, por exemplo, Operação Litoral é um outro programa que a gente tem já há muitos anos também, desde 1997. Esse programa é um programa que nós pensamos na atividade jurisdicional. Você que tira férias, vai para o litoral, e o litoral incha, fica com mais de 1.500.000 habitantes no litoral. E a estrutura do litoral é uma estrutura pequena, porque os municípios e as comarcas do litoral são pequenas. Até o nosso litoral paranaense, né? O nosso litoral paranaense. Temos uma extensão menor. Isso, uma extensão pequena. E aí, então é montada uma equipe de magistrados, de servidores que vão dar apoio, porque como a população vai crescer, vão crescer os conflitos, vão crescer os litígios, e, portanto, aí dá suporte para os juízes que trabalham no litoral poderem dar conta da demanda e tentar julgar todos os casos, resolver todos os problemas lá no período da operação litoral, que é de dezembro a fevereiro, normalmente, depois do carnaval é que se encerra a operação, voltam os juízes, é trabalho em equipe. Foi a primeira vez que o tribunal resolveu montar equipes de trabalho. Então, chega a atender algumas vezes a Ilha do Mel, um posto de atendimento, na Ilha das Peças algumas vezes a gente vai, faz algumas reuniões, atender as ilhas em geral, né, e as comunidades que têm uma população aumentada, e aí precisa então ter esse apoio, né, para as unidades jurisdicionais poderem trabalhar de uma maneira mais efetiva. A procura pela população que está lá, tanto a população nativa desses lugares do litoral, quanto aqueles que estão apenas passando férias. É grande, doutor Roberto? Muito grande, muito grande. Aumenta, inclusive, aquelas questões que durante períodos que não são de veraneio, não são de temporada, não são do período de verão, são pouco comuns, né? Então, som alto, barulho, muita festa. Então os vizinhos começam a se preocupar com isso. E aí a atuação da polícia, a gente trabalha sempre em parceria com as unidades de segurança, para evitar, então tentar na medida do possível. Claro que as pessoas estão lá para se divertir, mas o volume do som não precisa ser tão alto. Então é uma tentativa de harmonizar os interesses quando aumenta a população e os conflitos começam a crescer. Então, devagar, passo a passo, são muitas as conciliações, as mediações que os juízes fazem, mas também julgamento mais rápido, naquele período, todos os casos. Tanto a população local quanto os turistas que lá estão, ou os veranistas, né, como chamam, vão ter a solução do seu conflito. Outro programa interessante... Deixa eu só, doutor Roberto, só gostaria assim para que a gente pudesse fechar aqui a Operação Litoral. Há muitos casos ainda de crianças perdidas, na praia, e uma dificuldade de encontrá-las. E aí, nesse momento, os pais também poderão recorrer ao programa Operação Litoral? Nesse caso, o trabalho tem sido feito em parceria com a Polícia Militar do Paraná de uma maneira preventiva. Então, aí o Estado do Paraná monta uma operação com as pulseirinhas de identificação, Então, a gente procura, na medida do possível, trabalhar em parceria para que isso não precise chegar ao Poder Judiciário. Então, isso tem dado um resultado. Desde que foi implantado o sistema de pulseirinha, nós não tivemos mais esses casos chegando ao Poder Judiciário. Então, as crianças têm sido localizadas. Agora eles criaram, nas últimas temporadas, um sistema de todos batem palma, quando vai passando, uma criança está sumida, vai batendo palma. E aí tem um jeito de trabalhar e sinalizar que a própria população começou a fazer isso e dá resultado.
Então, quando a criança é encontrada, aí todo mundo comemora e tal. É uma coisa bem interessante. Mostra muito a ideia da fraternidade, da solidariedade. São valores que estão na Constituição da República e, na prática, a gente não conseguia visualizar, agora a gente consegue visualizar, né? E ações preventivas, né? Função da polícia militar é preventiva mesmo. Então, esses trabalhos preventivos dão melhor resultado do que o nosso trabalho depois repressivo, né? De aplicar a lei ao caso concreto e punir os infratores, aquela coisa toda. Então, o trabalho preventivo da Operação Litoral produz grandes resultados. Agora nós teríamos o outro programa, que seria Mediação e Justiça Restaurativa, mas nós vamos deixar para o segundo bloco. Ah, tá bom. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, o Dr. Roberto Bacelar continua conosco e aí vai nos apresentar esse próximo programa, que é Mediação e Justiça Restaurativa. O que é, onde é aplicado, quais são os objetivos, as finalidades, os propósitos também e de que forma ele está ligado à Constituição Federal. Isso aí. Até já! Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje. O programa Eureka, série Profissões, está entrevistando o Dr. Roberto Bacelar, que já esteve conosco no primeiro bloco, colocando para nós, apresentando alguns programas que são ofertados pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Neste segundo bloco, nós deixamos um programa muito especial também para ser apresentado agora para vocês, que é Mediação e Justiça Restaurativa. É um tema que nós podemos discorrer ao longo deste bloco, não é? E um tema muito rico, porque a mediação e a justiça restaurativa, embora elas se distingam, né? Uma coisa seja mediação, outra coisa seja justiça restaurativa, em muitas áreas elas também se aproximam, porque são formas, são processos de você tratar os conflitos de uma maneira mais colaborativa, tentando encontrar uma razão de ser, um resultado que efetivamente faça justiça na percepção das pessoas. Ok. Nós podemos então começar detalhando um pouco mais a mediação e depois a justiça restaurativa. Então vamos começar com a mediação? Então vamos começar com a mediação. Então a mediação é uma ideia que surge há muito tempo lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, e ela chega para o Brasil como uma forma diferenciada de resolver conflitos, porque no Brasil a gente tem a velha conciliação, desde a Constituição do Império, a conciliação. Mas a mediação, ela é mais profunda. Então, nas questões de vários vínculos, por exemplo, questões de família, né? Então, tem um exemplo aqui, o Paraná aplica com a juíza Carmen Ramalho, lá de Maringá. Ela aplica mediação na vara de família, nas áreas de família. E por que ela faz isso? Porque as relações de família geram várias situações que precisam ser resolvidas. Não adianta ela, como juíza, dar uma decisão sobre guarda de filhos, por exemplo, ou divisão de patrimônio, se não forem resolvidas todas as questões relativas àquela família. São questões complexas e, portanto, a mediação traz tudo para ser conversado. Então a relação não é só entre marido e mulher, é também de pai com os filhos, sogro, sogra, genro, nora, a comunidade toda do entorno, a grande família. Muito complexo. Muito complexo. E tudo isso precisa encontrar uma forma de ser tratada sem necessidade de ficar julgando por pedaços, né? Então, a gente costuma brincar até que um processo de família gera uma família de processos. Porque não para mais, são processos e mais processos. E você resolver um processo, depois, por exemplo, no tribunal, algumas vezes, chegam questões, 2 anos depois que foi julgado, a gente vai resolver o recurso. Mas aquilo já evoluiu, já não faz mais sentido. Aí vem a mediação. A mediação, uma visão mais ampla de todo. Então, vamos analisar tudo e vamos compondo, tratando cada uma dessas situações. E, ao final, a solução é a das próprias pessoas. As pessoas é que vão trazendo as suas soluções. Então, restauram seus vínculos, procura-se trabalhar, evitando-se julgar, o juiz evita julgar e tenta ouvir as pessoas para tentar encontrar as melhores soluções. Doutor Roberto, o senhor estava falando no início, antes de começar a detalhar melhor a mediação, nesse processo, né? O senhor colocou o seguinte, que alguns países começaram
iniciaram com a mediação, né? Uhum. Canadá, entre outros, Isso, que o senhor Estados foi citando. Unidos. Esses países tiveram esse sinal de alerta Tiveram. com todo esse processo que acabava sendo moroso em determinados momentos E inadequado. e inadequados. Então, E o restante dos países, alguns países também adotaram da a mesma mediação. maneira, Tá. alguns até simultaneamente nasceram alguns projetos semelhantes. Então, na Certo. década de 70, nos Estados Unidos, tinha um Na professor década de chamado 70, ok. Frank Sander. Esse professor, ele identificou assim, nem sempre o julgamento é o melhor caminho. Nós temos que fazer um diagnóstico para analisar. Uma hora pode ser o julgamento o melhor caminho. Outra hora pode ser uma mediação o melhor caminho. Outra hora, nem julgamento, nem a mediação pode ser o melhor caminho. É melhor deixar as coisas como estão. Sim. E aí ele começa a divulgar isso. Daí ele diz que a justiça tem que ter múltiplas portas. Ou seja, não pode ter um caminho só. Ela vai ser tão mais nobre quanto mais portas ela puder oferecer ao cidadão. E aí nasce a porta da conciliação, da justiça restaurativa, da mediação, daí do julgamento, da arbitragem. Então são várias portas que se estabelecem, da negociação direta. Então são várias portas que se estabelecem. Agora, como escolher as portas? Esse é o grande desafio. E aí nós estamos estimulando a mediação para as áreas de família, principalmente, algumas questões mais complexas de vários vínculos, então empresas familiares. Então, a empresa pode ter até questões mais objetivas, mas uma empresa familiar, ela tem questões complexas que precisam ser tratadas. E, portanto, a mediação pode ser mais adequada do que um julgamento de uma questão dessa situação. Então, são várias portas, pelo menos 6 portas a gente pode verificar. Negociação direta entre as pessoas, estimular isso, conciliação, mediação, justiça restaurativa, o julgamento do Poder Judiciário e a arbitragem. Então, pelo menos 6 portas, assim, lembrando, a gente já pode ter como viáveis ou mais adequadas para resolver determinados tipos de conflitos. Só mais uma questão sobre a mediação, então. Depois nós já começamos também sobre os conceitos da justiça restaurativa. Mas esta possibilidade da mediação, de se trabalhar desta forma, principalmente, como a senhora estava comentando, com casos de família, também empresas familiares, também tem a ver com as mudanças, a evolução e os outros rumos da sociedade, Sim, não é isso? Sim, a evolução da sociedade daí, é dinâmica. Que sentiu-se a necessidade de se trabalhar desta forma, com a mediação. Exatamente. É porque as formas tradicionais o Estado, né, vamos pensar lá atrás, o Leviatã, o Estado Todo-Poderoso de Thomas Hobbes, ele substitui as pessoas, o Estado substitui as pessoas e aplica a lei para que as pessoas vivam em paz. Bom, essa é importante, né? Não pode prevalecer a lei do mais forte. Então, o Estado realmente precisa ter uma estrutura para poder resolver os conflitos, pacificar a sociedade. Só que não de uma única forma, só com o julgamento. Talvez o Estado precise aprender que na dinamicidade das relações, essas relações precisem de um tratamento adequado, diferenciado. E aí é que vem mediação, vem justiça restaurativa, que são outras formas de resolver conflitos, algumas vezes até de tratar o conflito, para que o conflito continue ainda existindo, mas as pessoas possam conviver com ele, sem problemas. Mais um ponto, então, conforme nós citamos no programa anterior, sobre a importância dessa observação na sociedade, né, das formas que essa sociedade está trabalhando com as suas dificuldades ou não estão trabalhando com as suas dificuldades. E aí vem os doutrinadores do direito encontrando uma solução. Exatamente. Tá bom. Então, justiça restaurativa. Nós ainda temos alguns minutinhos do programa e eu gostaria então que o senhor colocasse para nós. A justiça restaurativa vem as primeiras nações. Ainda aqui no Brasil, os tupi-guaranis já tinham a ideia de trabalhar, dava um conflito, existia um conflito. Canadá, Nova Zelândia, novamente eu estou citando, e algumas primeiras nações dos Estados Unidos também. São as primeiras nações, são aquelas nações originárias dos países, né? E que essas nações tinham uma cultura, tinham uma filosofia, e que não pode ser esquecida. Tá? A gente costuma muito falar em Sócrates, Aristóteles, Platão, mas e a filosofia das primeiras nações nossas, que é uma filosofia ambiental,
uma filosofia de solução de conflitos, de relação com a natureza ecossistêmica. Por que não valorizar essa nossa cultura? E na justiça restaurativa ela nasce assim. Houve um conflito, aí o chefe da tribo, certo, um bastão, diz assim, peraí, todo mundo está falando ao mesmo tempo, eu vou pegar o meu bastão da fala e vou passar. E quem tiver com o meu bastão da fala tem o poder de fala. E os outros todos têm que escutar e não pode se manifestar. Só pode falar quem estiver com o meu bastão da fala. E ele passa esse bastão. E aí cada um vai falando, volta o bastão para ele, ele faz uma pergunta e passa. E por meio de perguntas circulares, a comunicação vai se estabelecendo e ele consegue pacificar a comunidade dele. Nasce a ideia da justiça restaurativa dentro de um processo circular de comunicação, de fala, de escuta e de compreensão colaborativa. Hoje nós usamos exatamente esse mesmo processo. A gente usa o objeto da palavra. Então o objeto vai circulando, vai falando. Enquanto eu estiver com o bastão da fala ou com o objeto da palavra, eu posso falar. Os outros todos têm que escutar. Então é fala e escuta, respeito ao outro, todos têm que escutar. E o facilitador desse processo, ele faz perguntas e começa a fazer com que as pessoas reflitam. Ação, reflexão, ação. Aí nós temos em Toledo, no Paraná, temos em Maringá, Guarapuava, Londrina, Maringá, projetos de justiça restaurativa, que fazem com que, ao invés do juiz apenas aplicar a lei ou o caso concreto, analisar o passado, ele faz uma projeção para o futuro, né? Como que eu posso resolver esse conflito de forma que as pessoas, eu possa tratar da questão relacional, Poder Judiciário institucionalmente possa agir e como que eu posso envolver a comunidade. Então, justiça restaurativa tem dado um resultado significativo porque faz sentido para os juízes agora resolver conflitos e não mais julgar conflitos. Resolver conflitos no sentido de ouvir as pessoas, permitir que haja a contação das histórias e cada um possa compreender o lado do outro e se responsabilizar por aquilo que aconteceu. Então, a pessoa que cometeu um crime, por exemplo, algumas vezes, ela precisa entender que ela causou um mal e que esse mal precisa ser reparado. E não apenas receber uma pena. A gente quer mudar o comportamento das pessoas com atitude e não só o comportamento. Exemplo, eu como juiz eu decido. Você deverá comparecer mensalmente aqui no tribunal para justificar suas atividades. Sim. Tá? Você tem que comprar uma cesta básica que dá para uma instituição. A pessoa vai lá e diz, eu vou cumprir isso aqui. E eu consigo o comportamento dela. Mas eu não quero esse comportamento. Eu quero um comportamento baseado em atitude. Eu quero que ela compreenda. Não, realmente, eu fiz alguma coisa, causei um dano e eu preciso reparar esse dano. Então eu vou lá todo mês no juiz para justificar o que eu estou fazendo. Eu vou lá reparar esse dano para essa pessoa. Tá? Essa atitude é que faz sentido na justiça restaurativa e é isso que a gente tem alcançado em todos os projetos, não só no Paraná, mas no Brasil todo. Esse projeto também é trabalhado em outras cidades aqui do Paraná e também em nível nacional? No Brasil. Eu faço parte do Conselho Gestor do Conselho Nacional de Justiça. Certo. O Conselho Nacional de Justiça faz a programação para o Brasil todo, né? E aqui no Paraná eu sou presidente da Comissão de Justiça Restaurativa. Então o que a gente faz? A gente une os juízes com esses projetos para que, ao invés de pensar só no passado, vamos projetar o futuro, para que esse ato não se repita. Assim na Nova Zelândia, por exemplo, na Nova Zelândia eles têm uma ideia do projeto de justiça restaurativa que é assim, eles não estão se importando em relação a punir o infrator dentro das suas comunidades. A comunidade Maori, por exemplo. Certo. O que eles querem é que a pessoa compreenda o que aconteceu para que aquele ato não mais se repita no futuro. Veja, é uma prevenção, uma medida que não vai tratar só de um evento. Trata um evento e pune o evento. Não, ela vai tratar para sempre, para que aquilo seja uma coisa duradoura. Muito bom. Prevenção para o futuro, para evitar problemas futuros. Exatamente. Doutor Roberto, infelizmente passou muito rápido, mas nós temos que encerrar o programa Eureka. Mais uma vez, agradecendo muitíssimo a sua participação, a sua presença e desde já vou deixar o convite para você voltar quantas vezes forem possíveis e permitidas dentro da sua atuação, que também não é pequena, né? Com todas essas responsabilidades. Para todos vocês, abraço, foi um prazer e uma alegria estar aqui. Nós é que agradecemos. O programa Eureka termina por aqui. Até o próximo programa, sempre de segunda a sexta, às 17h30, na TV Paraná Educativa. Até lá!